Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 19 de junho de 2026, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. Essa página foi retirada do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, e psicografia Altivo Panfiro. É intitulada Comunicações pelo Pensamento. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência que fazem ressoar em nós. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 524, por Allan Kardec. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Através dos milênios, o homem vem desenvolvendo um meio de comunicar-se com o semelhante. É justamente no esforço mental que vem desenvolvendo, falando sem palavras, transmitindo suas ideias e seus sentimentos, que as criaturas igualmente vão desenvolvendo um meio de comunicação, da mente dirigida para um momento mesmo em que sentimos algo e nos lembramos de alguém, transmitimos por esse modo a nossa imagem, o nosso sentimento, a nossa palavra. Vamos observando que cada vez mais o reino do Espírito se faz presente. Cada vez mais o Espírito em si mesmo se comunica. Cada vez mais o homem adentra o mundo dos espíritos. Pressentimentos, comunicações pelo pensamento, tudo isto na Terra, no meio dos encarnados, tem um significado claro, objetivo, declarado, que é o de comprovar a existência do espírito além da matéria. Compreendendo isto, entendemos o porquê da preocupação do plano superior em fazer que tais fenômenos ocorram com uma certa regularidade. É justamente para que os homens tenham mais um meio de acesso à vida dos espíritos, para que os homens compreendam, por mais um meio, que os espíritos sobrevivem, pré-existem, continuam se comunicando, mesmo que muitos rejeitem este fato. De todo esse esforço que a espiritualidade desenvolve, de todo esse trabalho que a espiritualidade procura fazer para nós, ressaltam a enorme boa vontade daqueles que assim agem, a enorme paciência daqueles que continuam dirigindo esses fenômenos, o enorme sentido da vida além da matéria, observado por todos os grandes da espiritualidade. Valorizemos assim o fenômeno, mas não deixemos de lembrar-nos dos que hoje sustentam. Valorizemos a palavra, o entendimento, a percepção, mas jamais nos esqueçamos daqueles que autorizam a execução dos mesmos, além daqueles que os executam. Recordemo-nos, finalmente, de Deus que a tudo isto permite, na hora adequada, para que nós, todos nós, os que estamos vivenciando experiências diversas, múltiplas, todas próximas da Terra, possamos valorizar o trabalho, valorizar o mundo dos espíritos, valorizar a comunicação em si mesma. Pressentir é o mesmo do que ter conhecimento antecipado, e o conhecimento antecipado nos dá diretrizes para enfrentar problemas que tivermos que enfrentar. Que Deus nos ajude a entender toda essa gama infinita de demonstração divina de amor e de bondade. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, nos despedimos, desejando a todos muita paz. Baltazar, pela graça de Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para estudarmos o Livro dos Espíritos. Hoje o tema será da emancipação da alma, questões 419 a 424.
Trata-se da transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Primeiramente, vamos falar sobre a emancipação da alma. Ocorre normalmente e periodicamente durante o sono. Quer dizer, durante o sono, nós emancipamos o corpo. Só o corpo repousa para recuperar suas perdas materiais, mas o espírito, que nada perdeu, aproveita esse descanso para se transportar onde quer. Quer dizer, nós vamos aonde queremos. Então, há de convir que o nosso pensamento é determinante para onde nós vamos durante a emancipação da alma. Além disso, ocorre excepcionalmente todas as vezes que uma causa patológica ou simplesmente fisiológica produz inatividade total ou parcial dos órgãos da sensação e da locomoção. É o que se passa na catalepsia, na letargia, no sonambulismo, ou mesmo em coma. Quer dizer, quando nós não estamos com a capacidade cognitiva funcionando, a alma emancipa, o corpo fica, mas a alma está em plena operação. O desligamento, ou querendo a liberdade da alma, é tanto maior quanto a inércia do corpo é mais absoluta. Quer dizer, quanto mais o corpo está inerte, está mais nós deslocamos mais facilmente. É por essa razão que o fenômeno adquire seu maior desenvolvimento na catalepsia e na letargia. Nesse estado, a alma não percebe mais pelos sentidos materiais, mas podendo exprimir-se assim pelos sentidos psíquicos. É porque as suas percepções ultrapassam os limites comuns. Seu pensamento age sem o intermédio do cérebro. É por isso que ela desdobra as faculdades mais transcendentais do que o estado normal. Agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre o pensamento. Antes de adentrarmos diretamente ao Livro do Espírito, nós precisamos falar sobre o pensamento, que nós vamos ver que vai fazer a conexão entre o desdobramento e o pensamento. Sabemos que os espíritos se comunicam pela onda de pensamento, de natureza mento-eletromagnética, que se propaga pelo espaço transportando imagem, movimentos, sons, cores, etc., cuja frequência de irradiação depende do grau de evolução intelectual e moral de cada um. Isto é, nós, com o pensamento, nós criamos as imagens, o nosso pensamento é algo criador, é uma fonte de criação. Então, esse pensamento que nós criamos, ela entra em uma faixa de frequência que vai ser irradiada. E assim nós podemos nos comunicar dependendo de quê? Da sintonia. O espírito que detecta uma onda de pensamento e decodifica na faculdade mediúnica, assim age porque possui a mesma faixa de frequência vibratória daquele que a emitiu. Tem a mesma afinidade de pensamento em relação àquele tema específico e conhece o mecanismo da decodificação. Então, na realidade, quando nós pensamos, nem todos os espíritos vão captar aquele pensamento. Porque muitas vezes nós pensamos, eu estou pensando, todo mundo está sabendo. Não é assim. Tem que ter afinidade. Então, por exemplo, se eu faço o pensamento, estou pensando em algo científico, só os espíritos que têm afinidade científica vai captar aquele assunto. Não vai chegar um espírito que não quer saber de nada científico, não vai ter interesse. Se eu estou
gerando pensamentos sobre sexo. Os espíritos com afinidade sexual vai captar, vai decodificar e vai entrar em sintonia e vamos trocar ideias, vamos trocar pensamentos. É assim mais ou menos que funciona. E há de convir que hoje é mais ou menos também que nós fazemos isso na internet. Quando nós queremos um assunto, nós, por exemplo, queremos saber sobre a seleção alemã. Quando nós conectamos na internet, botamos seleção alemã, essa informação vai para a rede e onde tiver sobre seleção alemã, ela vai mandar as informações para nós. Então é mais ou menos assim que funcionam os nossos pensamentos. Essa parte aí foi tirada do livro Ciência e Filosofia Espírita. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 419, os Espíritos Allan Kardec pergunta por que a mesma ideia, por exemplo, a de uma descoberta, pode surgir em diversos lugares ao mesmo tempo. Aí os Espíritos respondem: já dissemos que durante o sono os Espíritos se comunicam entre si. É a emancipação da alma. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita que é o autor da invenção. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando diz uma ideia está no ar, usam de uma figura de linguagem mais justa do que acredito. Cada um, sem saber, contribui para propagar a mesma ideia. Então, na realidade, quando nós estamos... O que acontece? Quando nós estamos em um processo de descoberta, o nosso pensamento é o tempo todo, é como se fosse um monopensamento. Nós o tempo todo estamos pensando aqui. O cientista, quando está perto de descobrir uma invenção, fazer uma descoberta, ele pensa o tempo todo aqui. Então ele está emitindo o tempo todo aquele pensamento. Então, na realidade, ele não está... eu pensei agora... Muitas vezes nós pensamos no negócio, agora eu podia fazer uma invenção e não penso mais, acabou, aquela ideia se apaga. Mas o cientista, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos a Covid, as pessoas envolvidas na descoberta do Covid não dormiam praticamente, ficavam o tempo todo pensando, então outras pessoas também pensando, aquilo lá, eles entravam em comunicação enquanto estavam não só em sono, mas mesmo acordado. Nós vamos ver que também é possível. Aí Allan Kardec termina essa pergunta e fala: nosso próprio espírito releva assim muitas vezes outros espíritos e sem nosso conhecimento que se faz objeto de nossa preocupação quando acordar. Então, quando nós estamos com uma ideia para ser descoberta, nós jogamos isso aí na rede, vamos falar assim. Jogamos isso aí na rede e os espíritos que estão conectados vão captar e vão passar informações e receber e haver a troca. Eu vou e recebo também. Agora, vamos falar um pouco sobre invenções simultâneas, exemplos, de invenções simultâneas que por isso que quando tem uma invenção, outros espíritos estão na China, outros nos Estados Unidos. Como é que esses se comunicaram? Então, aconteceram ao longo da nossa história várias invenções simultâneas. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Fotografia colorida. Em 7 de maio de 1869, Louis Ducos do Auron apresentou à Sociedade Francesa de Fotografia o seu método para fotografia colorida usando filtros verde, violeta e laranja com pigmentos vermelho, azuis e amarelo. Coincidentemente, Charles Cros revelou um processo quase idêntico ao mesmo grupo naquele dia, sem saber do trabalho um do outro. Os dois nunca tinham se visto antes, em vez de competir, tornaram-se amigos. Então, você vê que, sem se conhecer, os dois estavam trabalhando na mesma pesquisa. Mas
Tem um detalhe, quando qualquer pesquisa que nós venhamos a fazer, na realidade, ela não acontece de uma hora para outra. Na realidade, as sociedades vão se preparando para, em determinado momento, descobrir alguma coisa. Por exemplo, quando nós descobrimos a eletricidade, já se vinha estudando a eletricidade, quer dizer, os matemáticos, os físicos já vinham estudando, e chegou um momento que o mundo estava preparado para inventar a eletricidade. É mais ou menos assim que ocorre. Então não é na realidade são várias cabeças funcionando, estudando, pesquisando, e vai chegar um determinado momento em que vai ter a famosa descoberta, mas na realidade são muitas vezes anos de pesquisa. Cálculo diferencial integral. O cálculo diferencial integral, estudo matemático da mudança, também conhecido como cálculo infinitesimal, muito importante para a área de física, foi desenvolvido independentemente por Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, no final do século XVII. Newton começou seus trabalhos por volta de 1666, com foco em aplicações físicas, enquanto Leibniz iniciou no começo da década de 1670 e criou grande parte do que usamos até hoje, publicando seu primeiro artigo em 1684. Suas descobertas, feitas de forma indeterminada, lançaram as bases da ciência moderna, da engenharia e da economia. Quer dizer, foram dois cientistas em lugares diferentes, descobriram a mesma coisa no mesmo tempo. Lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente foi inventada independentemente por Thomas Edison, nos Estados Unidos, e Joseph Sivan, no Reino Unido, no final da década de 1870. Ambos utilizaram filamentos de carbono para criar iluminação elétrica prática, melhorando drasticamente a iluminação interna e estendendo o tempo de uso. Sivan patenteou seu projeto em 1878 e demonstrou no início de 1879, enquanto a lâmpada acendeu com sucesso em janeiro de 1879. Clorifórmio. O clorifórmio foi descoberto de forma independente no início do século XIX por vários químicos, incluindo Samuel Guthrie, Eugene Solberan, eu não sei se é alemão, se é Solberan, e Justo von Liebig. Rapidamente se tornou popular como anestésico devido à sua potência e à facilidade de uso durante a cirurgia. Antes do clorofórmio, as cirurgias eram quase sempre extremamente dolorosas e traumáticas. Apesar de alguns riscos à saúde, a substância revelou a prática médica ao permitir cirurgias indolores. Telefone. Alexander Graham Bell é famoso por inventar o telefone, mas em 14 de fevereiro de 1876, dia em que registrou sua patente, Alexander Gray apresentou uma ressalva de patente para um dispositivo semelhante. Gray acusou Bell de roubo, dando início a uma longa batalha judicial. Em 2020, o Dr. Benjamin Blau, professor de física, revisou as cartas e anotações, concluindo que o conceito de Bell, na verdade, surgiu um mês antes de Gray. Essa pesquisa ajudou finalmente a resolver a controvérsia em favor de Bell, confirmando sua prioridade na criação do telefone. Mas foram descobertos quase que simultaneamente. Finalmente, vamos falar sobre o motor a jato. O motor a jato foi desenvolvido de forma independente nas décadas de 1930 e 1940 por Frank Whittle, no Reino Unido, e Hans von Orheim, na Alemanha. Essa invenção transformou a aviação ao permitir que aeronaves voassem mais rápido em altitude maior do que aviões com essa. Os motores a jato revolucionaram as viagens aéreas, militares e comerciais, diminuindo a distância global e impulsionando a economia. Bem, então nós vemos que
Os pensamentos, eles trabalham, mas nós precisamos realmente estar voltado para a ciência, porque não é estou pensando, estou querendo construir algo. E eu pensando, esse pensamento vai chegar a todo mundo. Tem que ter alguém também pensando naquilo para poder haver a conexão. Vamos então falar sobre transmissão oculta do pensamento. Na pergunta 420, os espíritos podem se comunicar estando o corpo completamente acordado. Agora nós não estamos falando mais no sono ou numa parte em que há uma emancipação da alma. É o espírito acordado se comunicar. Os espíritos respondem: o espírito não se acha preso ao corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode se comunicar com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Mas uma vez, para mesmo estando em estado de vigília, por que é mais difícil ver essa comunicação? Porque nós, quando nós estamos em estado de vigília, nós não estamos muitas vezes focados no pensamento. Nós estamos pensando no passado ou tentando adivinhar o futuro. Então, com isso aí, nós nunca estamos fixo num pensamento, né? Igual numa descoberta. Então, quando acontece, nós acordados, nosso pensamento vai para todos os lugares, não fica algo, a não ser se alguém esteja com uma certa preocupação, que ele fica fixo naquilo, uma doença, um problema familiar, que ele fixa naquele pensamento. Mas fora isso, nós divagamos, por isso que é mais difícil essa comunicação enquanto em vigília. Então, nossos pensamentos é uma fonte irradiando de energia. Essas coisas que nós pensamos, ela é empacotada e é transmitida nós chamamos de broadcast, vai para tudo quanto é lugar. Por isso que quando nós fazemos nossas orações, nós mandamos para todos os lugares. Os espíritos que estão para nos ajudar, eles captam esse pensamento e vai nos acolher, vai nos ajudar. E assim também, se nós tivermos pensamentos ruins, vai para aqueles irmãozinhos também que gostam daquele tipo de pensamento. A pergunta 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm a mesma ideia instantaneamente? Os espíritos respondem: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estar adormecidos os corpos. Isso aí é quando nós estamos pensando em alguém, vamos supor, eu estou pensando em alguém, e essa outra pessoa, onde ela estiver, também estiver pensando em nós. Então vai, nesse momento, haver a conexão, sim. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poderíamos dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, nós não temos muito essa prática de usar o nosso pensamento, porque ainda mais hoje em dia a vida é tão agitada que, mais uma vez, volto a falar, nós divagamos muito. Nós não usamos o potencial do pensamento para entrar em comunicação. Possivelmente no futuro nós venhamos a fazer isso, mas por hora é muito raro. Vamos falar um pouco sobre o estado de vigília, para entender um pouco mais sobre o estado de vigília, que é o estado que nós ficamos normal, né? O nosso. Compreende-se por estado de vigília o estado ordinário da consciência, que é oposto ao mesmo tempo complementar ao sono. Em outras palavras, estar em estado de vigília é ter consciência da realidade exterior. Portanto, enquanto consciente ou desperto, o ego predomina
e podemos, por meio dos sentidos, perceber as manifestações ambientais. Então, enquanto nós estamos acordados, nós estamos captando sons, captando calor, captando a própria visão, né? Então, aquilo lá tudo nos deixa muito despertos, vamos falar assim. Todavia, estar acordado e consciência da realidade que nos cerca não quer dizer que estamos o tempo todo atentos e sintonizados no momento presente. Na maior parte do tempo, estamos com a mente no passado ou no futuro. Então, na realidade, você, para estar sintonizado, nós temos que estar, assim, até aquelas pessoas falam assim, você está dormindo acordado, muitas vezes a pessoa está acordada, mas está com um pensamento distante, está pensando em algo fora daquele momento, da onde ele se encontra. Mas isso mas na maior parte do tempo nós estamos trabalhando nossa mente para o passado ou para o futuro. Aqui eu mostrei uma figurinha em que, para o estado de vigília ser útil, isto é, você estar acordado, aproveitar aquilo lá para ser algo de útil, na realidade nós temos que ter o quê? Pensamento forte naquilo. Aqui eu mostrando o Isaac Newton, quando essa figura é famosa, que mostra ele, pelo menos fala, não sei se isso é verdade, sabe? Mas que ele estava na macieira, debaixo da macieira, caiu a maçã, aí ele, de repente, caiu a ficha, como é que o comportamento da gravidade. Mas, na realidade, ele não descobriu isso naquele momento. Ele já vinha, ele estava ali descansando, não estava dormindo. Ele podia até estar, os olhos acordados, mas com pensamento voltado para a física, para a sua descoberta. Ele só faltava um inputzinho. Aí, nesse momento, caiu a maçã, aí ele, opa, é isso aí. Entendeu? Mas ele tinha que estar atento. Não é você pensando assim, eu estou pensando no passado, no futuro, de repente, opa, descobri, caiu a maçã. Não é bem assim. Nós temos que estar atento ao que nós queremos. Bem, agora nós vamos falar um novo tópico, é letargia, catalepsia e mortes aparentes. A pergunta 422, Kardec pergunta aos espíritos: os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que geralmente se passa ao redor, sem que possa exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Os espíritos respondem: não, pelo espírito. O espírito tem ciência de si, mas não pode se comunicar. Como nós vimos, é a emancipação da alma. Então, se a pessoa está no processo de catalepsia ou na letargia, ele houve a emancipação da alma dele. Então, ele está, na realidade, a comunicação que ele vem até através dos espíritos. Aí a pergunta A, ele pergunta: por quê? Porque o estado do corpo se opõe a isso. Esse estado especial dos órgãos lhe prova que há no homem alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra vivo. Então, no estado de catalepsia, o corpo não está respondendo. Não há o espírito dele ele não consegue mexer com o corpo dele. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas o espírito dele está em plena operação. Ele não consegue movimentar sua parte física. Na parte de nota de rodapé, o autor fala, no caso aqui, o editor: letargia é um estado de sono profundo, demorado, causada por distúrbios cerebrais ou perda momentânea do controle do cérebro. E catalepsia
Catalepsia é um estado caracterizado pelo endurecimento dos músculos e imobilidade. Pode ser provocado por afecções nervosas ou induzida, por exemplo, pelo hipnotismo. Aqui é para mostrar um pouco mais sobre catalepsia. A catalepsia é uma condição neurológica rara, caracterizada por rigidez muscular, imobilidade e ausência de resposta a estímulos. O corpo parece imóvel e a respiração fica tão lenta que pode se confundir com a morte clínica. Apesar da paralisia, a pessoa permanece totalmente consciente e desperta. Tem que ter, depois nós vamos ver mais adiante que teve pessoas que foram enterradas vivas enquanto estava nesse processo de catalepsia. Hoje em dia é mais difícil, mas então, a pessoa permanece totalmente consciente e desperta, como o espírito está. Depois nós vamos ver que até ouve o que está acontecendo em volta. Imagine, o corpo não responde nada, mas ela está ali. Principais sintomas da catalepsia. Durante um episódio de catalepsia, o indivíduo costuma manifestar rigidez muscular extrema, os membros ficam rígidos, semelhantes ao estado de rigor morte. Desaceleração vital, a frequência cardíaca e respiração tornam-se extremamente lentos e superficiais. Imobilidade e olhar fixo, ausência completa de respostas motoras voluntárias ou involuntárias. Consciência preservada, capacidade de ouvir e perceber o ambiente sem conseguir emitir sons ou pedir ajuda. Então, na realidade, quando a pessoa chega no estado, qualquer um que não tem um conhecimento suficiente vai dizer que ela está morta. E muitas vezes essa situação leva horas e dias até. Então, teve muitos irmãozinhos nossos que foram, infelizmente, enterrados vivos. Tem até aqui, o mito de ser enterrado vivo. Historicamente, antes do avanço das técnicas médicas modernas de verificação de óbito, o estado de catalepsia profunda gerava confusões dramáticas. A respiração quase imperceptível e o resfriamento lento do corpo levava a diagnóstico errôneo de morte. Atualmente, o risco de ser enterrado vivo por engano é praticamente nulo, dado que exames clínicos detalhados e equipamento médico moderno conseguem registrar a atividade elétrica, cardíaca e cerebral mesmo em níveis mínimos. Eu tenho conhecimento de uma história que aconteceu nos anos 70. Uma pessoa foi dada como morta, foi dado atestado de óbito, e a pessoa foi feito velório. Antigamente o velório era nas residências. A pessoa estava lá no velório, aí lá o pessoal tudo fazendo as suas orações, tal, né? Que coisa de velório. Aí o cara de repente sentou. Aí ele sentou, as pessoas tudo correram. Só a mãe do cara falou que ia dar no aleluia, que o cara sobreviveu, né? Então, você tem ideia que não foi coisa muito antiga, né? Nos anos foi 70, nos anos 70, então não é um negócio tão distante, não. Hoje em dia é mais difícil, realmente. Eu tirei agora aqui do livro Recordações da Mediunidade, que nós já estudamos, tomei uma parte de catalepsia, morte aparente. Foi de Ivone do Amaral Pereira, livro que há pouco tempo nós estudamos. Tendo vindo ao mundo na noite do Natal, de 24 de dezembro a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que em existência pretérita eu morrera afogada por suicídio, e aquela sufocação, no primeiro mês do meu aniversário, nada mais seria do que um dos muitos complexos que acompanha o espírito do suicida. Mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais e vibratórias que o traumatizam por período longo comumente. Então,
ela já trazia um karma, né, do passado por ter sido suicida, e logo no primeiro mês ela passou por problema desse. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominado Rio das Flores, mas então chamada Santa Teresa de Valença. O único médico e farmacêutico examinando constatar a morte súbita por sufocação. A falta de outra causa morte mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minha tia trataram de me amortalhar para o sepultamento à tarde, pois o óbito ocorreria, né, pela manhã bem cedo. Então, na realidade, a história continua. A mãe dela não acreditava que ela estava morta e rezou. Aí tem toda a história que nós vemos no livro, que ela conseguiu voltar à vida normal, mas quase que foi enterrada viva, vamos falar assim. Agora, falar sobre a letargia. A letargia é um estado de cansaço extremo, perda de energia e diminuição incomum do nível de consciência, em que o indivíduo apresenta lentidão física e mental profunda. Diferente de uma sonolência comum, a pessoa letárgica dorme a maior parte do tempo e precisa de estímulo constante ou chamada em voz alta para conseguir acordar ou responder. Sintomas da letargia. Principais sintomas: sono profundo e constante, dificuldade para abrir os olhos ou manter-se acordado, confusão mental ao ser despertado, fala lenta, arrastada ou incompreensível, resposta demorada a estímulos simples. Então, na pergunta 423, Allan Kardec pergunta: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de modo a lhe imprimir todas as aparências de morte e voltar depois de habitá-lo? Os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, porque há funções que continuam a se executar. Vê que ele estava num sono profundo. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida. Até tem uma figurinha da crisálida aqui, é uma futura borboletinha que vai nascer. Porém, não aniquilado. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado a ele, em se rompendo os laços que prende um ao outro por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos integral, se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então precisa realmente haver a desconexão do cordão de prata, nós chamamos cordão de prata. Se um homem aparentemente morto volta à vida, é porque a sua morte não era completa. Então, se ele está no estado letárgico, parece que morto, mas ele está ali, enquanto ele tem todos os sintomas ainda presentes. Hoje em dia é muito difícil alguém enterrar, quase impossível enterrar a pessoa com letargia. Sobre morte aparente, a pergunta que Kardec fez foi o seguinte: por meio de cuidados dispensados a tempo, os laços prestes a se desfazer, pode-se reatar e se restituir à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tende a prova disso. O magnetismo, em tais casos, muitas vezes é poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Não só hoje em dia, as pessoas em coma, muitas vezes em coma profundo, volta à vida. Hoje em dia existem meios. E a parte do magnetismo, tem livros do André Luiz que ele mostra que as pessoas estavam perto
a desencarnar, mas por motivos necessários de continuar como encarnado, houve processo de passes em que a pessoa recuperou alguns fluidos vitais e manteve-se vivo algum tempo depois, mais algum tempo. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade no movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Lembra que inexplicada na época do Kardec. Hoje em dia nós temos uma explicação como foi mostrado hoje aqui. Então, hoje em dia, nós temos já mais conhecimentos que já sabe, assim, a ciência já mostra, já tem como decifrar melhor. Vamos lembrar que a letargia não é uma doença, não tem cura, porque não é uma doença, ela acontece, é tipo um colapso nervoso que a pessoa entra naquele estado. Então não é um negócio, não tem prevenção para a letargia. Difere uma da outra em que a letargia, a suspensão das forças vitais, é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia por vezes magnética. Então, na realidade, a letargia, ela tem uma característica que nós podemos, por excesso de estresse, por excesso de alimentação por má alimentação, por estresse, nós chegamos nessa parte de letargia. A catalepsia é um pouco diferente, é um colapso muito mais intenso. Bem, e assim, para fechar, nós vimos o quê? Que tudo está no nosso pensamento. Nós geramos o pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Então, se nós pensamos, estamos afinados com o bem, nós, quando tiver emancipação da alma, nós vamos estar em lugares bons, com pessoas boas. Se nós estamos com os pensamentos ruins, nós estaremos o quê? Quando tiver emancipação da alma, nós vamos para aqueles lugares onde nós nos afinamos. Então, nós temos que estar sempre buscando os bons pensamentos, as boas leituras, estar em plena atividade para não deixar os pensamentos nos levarem a monos ideias e aos lugares que nós não gostaríamos de estar. Muita paz, que Deus nos proteja e nos ilumina hoje e sempre. Fique com Deus. Pronto.